Pessoal, quando alguém está implementando um sistema operacional, surge uma discussão aí que pode ter. é, uma vez que dá uma falha quando a gente está querendo entrar com uma página, por exemplo, aqui o programa está rodando, o processo A está rodando, então vamos por aqui, o processo A está rodando, e ele precisa da página A6, tá bom? Então as páginas de A0 até A5 estão carregadas na memória. E quando a gente vai entrar com a página 6, a gente vai ter que tirar uma página fora, porque vamos supor aqui todas as páginas já estão carregadas na memória, né, na memória física. Então uma página aqui tem que ser retirada aqui da memória física. Vamos escrever isso aqui é a memória física, tá? Memória física, páginas da memória física, os page frames. Então, alguma página que tem que ser liberada. Mas qual página que tem que ser liberada? Uma página do mesmo processo A, né? Por exemplo, aqui no caso ele achou que a página 5 é a melhor candidata para ser removida, então ele tirou o A5 e pôs o A6. Ou o sistema operacional deveria olhar todas as páginas, não só do processo, mas todas as páginas, e retirar aquela que ele considera melhor. Então, por exemplo, no caso aqui, ele retirou o B3 e substituiu por A6. Então, aqui no caso, ele retirou o A5 do processo A, e a gente chama isso local, porque é do mesmo processo, ou global, porque é de qualquer outro processo. Ele olha todas as páginas. Todas as páginas e descobre a melhor página que ele deve retirar fora. Bom, pessoal, então a pergunta é: qual que seria a melhor política de alocação de páginas aí? A gente deveria só trabalhar com as páginas do processo, né, removendo páginas do processo quando a gente precisa de uma página nova? Ou será que a gente poderia remover página também de qualquer outro processo? Olhando numa perspectiva mais global. E aí o que os estudos mostram é que a ideia dessa troca de páginas global olhando o sistema inteiro, ela é melhor, tá? Isso daqui é a melhor ideia. Então, eu vou tentar falar aqui para vocês por que a ideia do global é boa, tá bom? Então, vamos supor o seguinte, que eu tenho vários processos na minha máquina, tá? E para cada processo eu posso ter aqui, eu tenho um certo número de page flows que estão acontecendo por segundo. Então, por exemplo, um processo que está muito confortável na memória, ele tem uma taxa de page flows, né, um número de page flows por segundo, um número baixo. Então, isso daqui seria o caso de um processo muito confortável. Ele não está gerando quase page flow nenhum. E um processo aqui que ele tem pouca memória para ele está, ele está desconfortável. Por quê? Porque o número de page frames, o número de páginas físicas que foi atribuído a esse processo aqui foi muito baixo, tá vendo? Ó? Então aqui a gente pode falar aqui, nesse caso aqui, são poucas páginas, né, físicas atribuídas ao processo. E aqui eu tenho que muitas páginas físicas foram atribuídas ao processo. Então, quando a gente está trabalhando aí com uma política de alocação global,
a gente pode estar vendo a taxa de PDFoS por segundo de cada processo. Um processo que está muito confortável na memória, ele deveria ceder páginas para um processo que está desconfortável na memória, tá? E então aqui nesse caso aqui que a gente estava falando, então vamos supor que a gente descobriu aqui que o processo B é um processo que está com o B aqui, né? Todo B aqui, o B está confortável na memória. E o A estava desconfortável na memória. Desconfortável na memória. Se eu estiver olhando, fazendo uma política de alocação global, a ideia é que eu vou tirar a página física de um processo que está confortável e ceder para um processo que está desconfortável na memória. Se eu estiver trabalhando com uma política de alocação local, né, só olhando o processo A, eu acabo não fazendo esse balanceamento aí, então não é uma ideia muito boa. Tá legal, pessoal?